Conexão Jovem Podcast. Provérbios, 31 dias de sabedoria. Podcast. Episódio 22. Educar com propósito. O legado começa agora. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu sou a Paula. E eu sou o Renato. Nós somos do grupo Conexão Jovem da IEQ Polvilho. E hoje já estamos no 22º dia do nosso desafio Provérbios, 31 dias de sabedoria. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é a importância de ensinar o caminho do Senhor desde cedo. E esse episódio é para você, que é pai, mãe, professor, líder, cuidador, ou até jovem que sonha em formar uma família firme em Deus. Bora para a leitura de hoje? Bora lá! Provérbios, capítulo 22. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios, e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem ouviu? Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Amém. Amém. E o versículo que a gente vai destacar hoje está
em Provérbios 22, o versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém. Esse versículo é um lembrete claro. O tempo de educar é agora. A infância é o terreno fértil onde plantamos o que queremos colher lá na frente. Mas, sinceramente, educar nos dias de hoje virou um desafio ainda maior. Pois quando nós éramos crianças, não havia essa tecnologia em nossas mãos, como estão para as crianças de hoje. E concordo que essa concorrência é desleal. Mas as crianças estão tendo acesso a conteúdos que às vezes parecem inofensivos, mas ensinam comportamentos que não vêm de Deus. E você sabe, Renato, que até mesmo os conteúdos cristãos, hoje em dia, é importante que um adulto acompanhe, porque nem tudo que se diz cristão ensina a verdade da palavra. Isso é verdade. E isso vale para crianças, adolescentes e até bebês. É, bebê. Tem gente que pensa, ele é pequeno, não entende nada, mas entende sim. Eles são como esponjinhas, eles absorvem tudo. E quando falamos do cuidado com as telas, nós não estamos exagerando, não. Tem muitos estudiosos, muitos psicólogos, cientistas, neurocientistas, como a Ana Escobar, que ela é referência em pediatria no Brasil, e ela fez um alerta. A exposição precoce às telas pode causar atraso no desenvolvimento da linguagem, déficit de atenção e aumento da ansiedade infantil. E isso eu tirei vou citar a fonte aqui, eu tirei de um jornal da USP. Gente, o negócio tá sério. Muita gente acha que deixar o bebê na frente da tela não traz prejuízo, mas traz sim. Mais vale deixar o bebê ali com um chocalho, com um brinquedinho, ou perto de você ouvindo a sua voz, do que em frente a uma tela com imagens hiperestimulantes, super coloridas, né, cheia de música. Isso vai gerar ansiedade e imediatismo. Desde bebê, desde o bercinho lá, eles já vão ficar desse jeito. E além do que eles assistem, né? Na TV, no celular, eles assistem a gente. E a verdade é que a gente ensina muito mais com atitudes do que com palavras. Não dá para ensinar uma criança a não mentir. Se ela vê você gravando um áudio no WhatsApp dizendo que não está em casa, sendo que você está. Verdade. Eles aprendem o que vem, né? E não o que a gente fala para eles fazerem, né? Educar com propósito é viver com aquilo que se ensina. É ser exemplo, não apenas dar ordens. Isso daí eu lembro que você sempre fala, né? Que você só gosta de pregar o que você vive. Isso é verdade. E tem pais que levam os filhos no parquinho e passam o tempo todo no celular. A criança chama porque quer brincar, né? E aí o adulto nem olha, por quê? Porque tá lá ou trabalhando pelo celular, mandando mensagem, né, para alguém, tentando resolver alguma coisa ali pelo celular e a criança chamando, né, o adulto para brincar e ele não tá nem aí. Eu já vi muito essa cena. E depois querem ser ouvidos, né? Depois que faz tudo isso, aí quer falar e quer que a criança obedeça na hora, né? Mas esquecem de ouvir a criança primeiro. Então, se querem ser respeitados, né? Respeita também, né, o momento da criança. A criança sente muito, ela se sente rejeitada emocionalmente ali. E ela realmente ela vai reproduzir aquilo que ela viu fazendo. Ela tá chamando, tá chamando, tá chamando. O pai tá olhando o celular, a mãe tá olhando o celular e nem dá atenção. Quando o pai chama ela ou a mãe chama ela também faz a mesma coisa. Isso afeta bastante a parte emocional da criança, né? Com certeza. E é importante lembrar que educar dá trabalho e exige renúncia. Tem muita gente querendo hoje, né, ser pai, ser mãe, mas sem abrir mão de nada. Mas o filho vem ao mundo totalmente dependente, física, emocional e espiritualmente também, que é o que nós estamos falando aqui hoje.
Tem uma frase muito conhecida que eu não consegui achar o autor dela para trazer para vocês, mas é uma frase muito bonita. A gente se preocupa em deixar um mundo melhor para os nossos filhos, mas o que deveríamos fazer é deixar filhos melhores para o mundo. Isso é forte, né? Uhum. Então, ensinar com propósito é formar caráter, né? Não só corrigir o comportamento. É guiar a criança no temor do Senhor, mostrando que Deus é o centro, né? Não as vontades passageiras. E lembre-se, a promessa de Provérbios é que se ensinarmos o caminho, ainda que ele fique velho, ele não se desviará dele, né? Mas o tempo de plantar é agora, né? Tem que Sim. ser desde cedo. Uhum. E vamos para a reflexão de hoje. Vamos lá. Então a pergunta é assim: você tem sido um exemplo dentro da sua casa? Seus filhos, os que convivem com você, veem em você um modelo de fé, verdade, respeito e atenção? Você ensina com palavras ou com atitudes? Então fica aí para vocês pensarem. Sim. E sabe assim que na minha família a gente tem o costume, né? Com a minha família, da minha parte, né? São católicos, a gente fala rezar, né? Então a gente tem o costume de rezar, faz muitos anos que a gente reza antes de comer, né? Agora, sendo evangélica, a gente fala orar. Mas os meus sobrinhos, eles cresceram nesse ambiente. Então, eles aprenderam que antes da gente se alimentar, a gente faz uma oração, né? E isso a gente não falou para eles, ó, vocês têm que rezar, vocês têm que orar antes de comer. Não, a gente faz. E eles aprenderam fazer como? Fazendo, né? Então não adianta a gente falar, você tem que ir na igreja, se a gente não vai. Então a gente tem que ser exemplos. Não adianta a gente falar, você tem que fazer aquilo. Ele tá vendo você fazer isso, né? Como que você vai exigir que seu filho leia a Bíblia se ele nunca viu você lendo a Bíblia? Como que você vai exigir que seu filho fique ajoelhado orando se você não ajoelha na frente dele? Isso é verdade. Então, a gente tem que pensar, né? E o desafio de hoje é o seguinte: avalie a sua rotina. Como está o uso de telas aí na sua casa? Mesmo que a gente fale, mas eu leio a Bíblia no celular. Eu vou falar a verdade. Para mim, não tem igual você ler a Bíblia de papel. Por mais que a gente fale, eu leio a Bíblia no celular chega notificação, porque às vezes a gente precisa usar a Bíblia online, né? E chega a notificação, a gente não põe no modo avião para ler a Bíblia. Aí é uma mensagem que a gente recebe, uma ligação que a gente recebe, qualquer coisa tira o nosso foco. E quando você deixa o celular lá no cantinho, lá no outro lado, e você abre a Bíblia de papel, gente, é outra coisa, sabe? Então, assim, o uso das telas, ele tem que ser repensado, tá? Tanto para quem tem filho, quanto para quem não tem. Mas como hoje o tema é ensina a criança no caminho que ela deve andar, como que você está sendo exemplo aí na sua casa? Como que os adultos estão sendo exemplos? O tempo que você dedica aos seus filhos ou às crianças, né, que você convive, tem sido intencional ou apenas mecânico? Porque às vezes você só pega ele da escola, chega em casa, dá a janta, dá o banho, né, ou faz o almoço, dá o banho, mas você tá sentando com ele, tendo um tempinho com a criança ou com o adolescente, falando assim: o que você viveu hoje que a gente podia conversar, né, a respeito? Então, a gente tem que ter intenção. Então, o desafio de hoje é tire pelo menos 30 minutos. Se não der tempo hoje, mas um dia da semana. Comece com 30 minutos por semana para uma interação sem telas com a criança, adolescente que você convive. Converse, ouça, porque a gente tem que refletir o que você está plantando hoje, né? Todos eles, gente, eles estão absorvendo tudo aquilo que a gente está mostrando para eles e fazendo para eles verem. Então, pensa o que você está plantando hoje. Boa reflexão para Sim. todos. E vamos para a oração?
Como eu sempre digo, eu continuo repetindo, porque sempre tem alguém que está ouvindo pela primeira vez. E se você também está ouvindo pela primeira vez, nós temos todos os outros, áudios, todos os outros podcasts no canal. Tem uma playlist em alguns episódios, mas é só você entrar no canal Conexão Jovem, que você vai ver vários vídeos, várias pregações. Mas esse desafio, hoje nós estamos no dia 22. Então, bora para a oração de hoje? Amém. Amém. Vamos lá. Se você não puder orar agora, ore num outro momento, mas feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Senhor, nós te pedimos sabedoria e graça para educarmos com propósito. Queremos ser exemplo de fé, amor e verdade para as crianças que o Senhor colocou sob nosso cuidado. Nos livra da distração, da negligência e da incoerência. Nos ajude a ensinar com atitudes, com paciência, com responsabilidade e com o coração cheio da tua presença. Abençoa cada família que está ouvindo esse episódio e que possamos formar uma geração que te ama, que te honra e permaneça em ti. Em nome de Jesus. Amém. E se essa mensagem falou com você, compartilha com quem você ama. E compartilha também, com pai, mãe, líderes, professores e com todos, que têm a responsabilidade de formar vidas. Isso mesmo. Vamos espalhar esse alerta com muito amor e sabedoria, pois o mundo está precisando, viu? E amanhã tem mais. E seguimos firme nessa jornada de provérbios. Até amanhã. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado por ouvir o podcast. Muito obrigado, podcast. Por ouvir ao podcast.